Sejam todos bem-vindos ao nosso canal LS Podcast. Queria agradecer a você que está vendo esse vídeo e que com certeza vai compartilhar, vai dar seu joia. E aqueles que forem novos aqui no nosso canal, se inscreva se você gostar do conteúdo. Desde já agradeço a você e também a todos que irão se inscrever no nosso canal. E agora, para terminar, queria agradecer a você dizendo Shalom Rema, a paz do Senhor Jesus. E que comece o vídeo, o nosso novo vídeo, o vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal LS Podcast. Meus queridos irmãos, hoje o vídeo que você vai assistir, você vai ouvir, é extraordinário também. É maravilhoso. Presta atenção o que Deus fez na vida do nosso pastor Gilmar Ramos. Um homem de Deus que Jesus o resgatou dentro da penitenciária, dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Prestes a morrer, Deus deu uma chance para ele. Se você ouvir esse testemunho na íntegra, sem pular, com calma, entendendo, você vai ver o que Deus faz na vida de pessoas que, mesmo na situação de dificuldade, que tem uma mãe orando por ele ou por ela, que tem uma pessoa de Deus buscando, vale a pena, e você vai ver que vai impactar a sua fé, vai mexer com você. Então eu aconselho, se você tiver alguém que esteja passando uma situação semelhante, ou igual ou pior, compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa, Deus vai dar uma nova visão para essa pessoa. Por isso, vale a pena, assista até o fim, e Deus vai falar com você grandemente, vai reforçar a sua fé. Deus é poderoso. Queria agradecer a todos os inscritos desse canal. Que Deus abençoe vocês. Eu não tenho como pagar, sempre só agradecer, porque a gente tem esse canal aqui humilde. O meu maior interesse é tentar levar para vocês que estão assistindo aí o melhor da parte de Deus. Porque o ser humano sem Deus é o pior. Mas com Deus, quando realmente a pessoa coloca Deus de verdade no seu coração, Deus transforma a sua vida e faz milagre. Mas nós não vamos esticar não, né? Vamos logo passar para o testemunho aí, abençoado, do nosso pastor Gilmar Ramos, direto de Rondônia, lá perto de Amazônia. Essa gravação feita direto de lá é uma bênção de Deus. Maravilha, que Deus venha abençoar grandemente cada um dos nossos seguidores aqui e simpatizantes do canal. E para reforçar, se for novo por aqui, gostar desse tipo de assunto, se inscreva aqui, meu irmão. Nos ajude aí a fazer a obra de Deus junto, né? Cada um se inscreve, outro compartilha e a obra de Deus é feita e Deus será louvado para todo sempre. Deus abençoe vocês, sem delonga, e vamos para o vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Eu saúdo a todos os irmãos, aos amados e queridos que vão assistir a esta live importantíssima. E aqueles que têm a oportunidade de estar presente ao vivo. Maravilha. Eu sou o pastor Gilmar Ramos, estou aqui no estado de Rondônia, na bacia amazônica, Maravilha. na entrada da Amazônia, estado de Rondônia. Estou perto de Roraima, estou perto da Guiana Inglesa, Guiana Francesa, da Bolívia, do Peru. Então nós estamos, assim, bem longe do estado de São Paulo, da onde eu nasci. Nós estamos aproximadamente 2.800 quilômetros longe de São Paulo. Eu estou aqui desde o ano de 98, quando eu me casei com a minha esposa, que é natural do estado de Rondônia. O ano de 98, para mim, ele foi marcado por muitas vitórias. Porque eu sou um ex-presidiário, eu passei por várias rebeliões, inclusive pelo massacre que teve no Carandiru, de 1992, no Pavilhão 9. Então, eu presenciei muitas coisas dentro do sistema prisional. Eu tenho matrícula no presídio, no sistema prisional. A minha matrícula é 109.205. Então, na minha época, quando a gente queria identificar
o preso e o tempo que ele estava preso e da onde que ele vinha, a gente se comunicava pela matrícula, né? Então, o preso chegava, a gente perguntava qual é a sua matrícula. Então, pela matrícula, a gente já sabia onde ele estava e quanto tempo de cadeia ele estava tirando e quanto tempo de cadeia ele ia tirar pela matrícula dele. Então, a identificação do preso. Eu fui preso no começo do ano 90, entre 89 e 90. Eu fui muito jovem para a cadeia, por causa de assaltos, né? Então, eu pratiquei vários assaltos, mexia também com o tráfico de droga. Na minha época, o crack, ele não existia ainda o crack. Era o LSD, a artânia, a diazepam, o lança-perfume, a maconha e a cocaína misturada com bicarbonato para fazer a pedra do crack, que na época não era fumador de crack, era pipador. Então, aqueles que pipavam. Era uma droga que ela explodiu em São Paulo nos anos 89 e 90, né? A gente não sabia que droga é essa, mas seria uma bomba que estava vindo para o Brasil. E eu comecei, então, a me infiltrar com pessoas do mundo do crime, porque eu tinha problemas na minha casa, eu tinha problemas com o meu pai. E caso que meu pai... A minha mãe era evangélica, mas nós, em 6 irmãos, nenhum de nós ia para a igreja, né? Era evangélico. Nós íamos visitar com a minha mãe, mas nós não seguíamos a igreja, a Cristo. A minha mãe sempre foi da Assembleia de Deus, ela já partiu, está com o Senhor. Por outro lado, o meu pai, ele era um alcoólatra, né? E ele era muito agressivo. E ele, quando chegava em casa, ele batia muito em nós, ele judiava muito da gente, judiava muito da nossa mãe, e aquilo foi trazendo revolta, e eu, parece que não, mas eu era a vítima principal do meu pai. Meu pai chegava, ele estava bêbado, minha mãe não estava em casa, e ele já vinha me agredindo, me chutando, me dando murro, me batendo, e isso foi se alterando. Eu com 12, com 13, 14, 15 anos. Então, com 12 anos de idade, eu já não ficava em casa, eu já saía para catar papelão, catar ferro velho. Eu chegava da escola, já pegava um carrinho de ferro velho para ir catar papelão e ferro velho para eu sobreviver, comprar as minhas coisas, porque minha mãe não tinha condições de ajudar, porque pagava o aluguel, e o dinheiro que meu pai ganhava, ele gastava na bebida. E a minha mãe trabalhava na padaria como confeiteira, e o dinheiro era pouco para comprar comida e pagar aluguel. Então, a saída era a gente fazer alguma coisa, ou engraxar sapato, catar ferro velho, e essas coisas. Mas mesmo assim, o meu pai, ele não perdoava, ele continuava batendo, judiando muito, ao ponto de nós corrermos do meu pai e ficar dormindo fora de casa, esperar meu pai dormir para a gente ir para casa. E certo dia, meu pai me bateu tanto, eu tinha 15 anos de idade, isso foi 1984 para 85. Meu pai me bateu, ele chutou a minha boca, quebrou meus dedos, e eu tinha chegado, eu estava trabalhando numa mecânica, eu entrava debaixo dos carros, sabe, limpava a oficina, eu cheguei cansado, cheguei todo sujo, tomei banho, meu pai me bateu de cinta, eu caí no chão, minha mãe não estava, minha mãe estava trabalhando de costureira na cidade de Mogi das Cruzes, e eu era de Suzano, zona leste de São Paulo, minha mãe não estava em casa, aí meu pai chutou minha boca e quebrou meus dedos. Aí eu saí de casa e falei para meu pai, do jeito que o senhor me bateu, um dia eu vou bater no senhor também. Aí eu fui até a minha mãe, conversei com ela, minha mãe veio para casa e minha mãe não sabia o que fazer. Ela não podia ficar conosco em casa, senão a gente passava necessidade e ela tinha que trabalhar. Então a vida da minha mãe era chorando.
era nas vigílias, nas igrejas, chorando. Chegava em casa, tinha aqueles maus tratos do meu pai. E isso foi se intensificando. E com 17 anos de idade, eu tive que sair de casa. Por causa que meu pai já estava pegando facão, já estava pegando faca. E minha mãe com muito medo. Minha mãe tentou me mandar para vários lugares para eu ficar na casa de parentes, mas não dava. E certo dia meu pai veio me bater, eu já estava com 17 anos de idade, então eu peguei meu pai e bati no meu pai também. Eu briguei com meu pai, bati nele, e ele pegou um facão, saiu correndo atrás de mim para me matar. Aí eu peguei e fui pro crime, já fiquei na rua. Aí eu conheci um pessoal da minha infância, da escola, que eles eram conhecidos, mas eles já eram assaltantes. E eles me chamaram e perguntou se eu tinha atitude para fazer uma coisa que eles não conseguiram fazer. Eu falei, o que que é? Eles disseram, não, nós fomos roubar ali o correio, só que nós não conseguimos roubar, a gente precisa de uma pessoa com sangue no olho para roubar, que tenha coragem, né? Eu disse, não, eu tenho. Eu já estava revoltado com aquela situação do meu pai, né? Eu falei, eu tenho. Eu só não sei atirar. Eles me ensinaram a atirar lá, me deram o revólver na mão, eu fui e consegui fazer o assalto. Aí eu fiquei bem quisto, fiquei querido ali na malandragem. Aí começou a surgir as drogas, a maconha, o LSD, o lança-perfume, a cocaína. E aí, então, me acelerava para fazer mais assalto. Aí tudo bem. Aí eu fui pego, eu já estava sendo procurado pela polícia, eu não sabia que eu estava sendo procurado pela polícia. E certa ocasião eu estava dentro do trem, estava saindo de Suzano para ir para Goianésia. E os policiais entraram dentro do trem. E eu estava sendo procurado para ser jogado de dentro do trem. E alguém me disse, olha, tinha um policial chamado Jesus. Ele era muito violento, ele tinha os olhos azuis e o cabelo comprido. Ele era loiro, ele era da Polícia Civil. E ele tinha o cabelo comprido e o apelido dele era Jesus. E eles já tinham matado 2 amigos meus, que era o William e também o Satã, que era um jovem chamado Satã. A gente chamava ele de Satã porque ele era muito terrível. E quando eu vi o policial entrando nos 3 vagões, porque vem 3 vagões, na minha época era 3 vagões, terminava e vinha mais 3 vagões. Então você só tinha ali o percurso dos 3 vagões. Quando eu vi ele, que ele estava vindo, que ele ia me pegar, que ele veio procurando, ele já sabia que eu estava dentro do trem, eu saí pela janela do trem, subi em cima do trem. Quando eu subi em cima do trem, eu escorreguei. E quando eu escorreguei, eu caí entre os meios dos vagões. Só que quando eu fui para ser atropelado pelo trem, eu senti que uma mão me pegou. Eu senti que uma mão me pegou e eu consegui segurar para não cair. E o trem estava em alta velocidade. E de Ferraz de Vasconcelos para Goianésia, tem umas curvas e o trem acelerava. De 15 de novembro também, a estação que hoje é a Patriarca. Aí eu vi aquilo, eu não acreditei que aquilo havia acontecido, mas era as orações da minha mãe. A minha mãe estava orando por mim. Uma certa ocasião também, eu estava fugindo da polícia e era a Rota. E a Rota, então, veio correndo atrás de mim com aquele camburão da Rota. Eu pulei o muro da estação de trem e eles gritaram para me parar. E eu não parei e eles atiraram com a calibre 12. E eu me joguei no chão e eu vi os tiros no muro. Mas em mim, eu coloquei a mão no meu corpo, procurando se tinha algum tiro, mas não tinha nenhum tiro em mim. E aí eu consegui fugir. Aí eu pulei o muro de casa para dormir lá no banheiro, no fundo de casa. Quando eu passei no quarto da minha mãe, que ela dormia separada do meu pai dormia num quarto e minha mãe dormia no outro, a minha mãe estava orando. Aí eu encostei na janela, eu de ponta de pé encostei na janela e minha mãe estava orando e falando o meu nome, falando, ô meu senhor, o meu filho Gilmar, guarda ele, não deixa meu filho morrer, não deixa ele ser morto pela polícia, porque minha mãe já sabia o que eu estava fazendo, que eu já estava envolvido com droga, porque o comentário já estava falado ali no meu bairro. E
E eu comecei a chorar e eu me senti indigno de receber aquela oração pela minha mãe. Eu queria, sabe, ser uma pessoa diferente, mas a revolta, aquele trauma estava muito forte dentro de mim que eu não conseguia perdoar o meu pai. Aí eu fui preso dentro de poucos dias, eu fui preso na cadeia de Ferraz de Vasconcelos. Cadeia de Ferraz de Vasconcelos era uma cadeia perigosa, porque tinha ali o Ligeirinho, tinha ali o Rony, tinha o Geraldão, então tinha ali uma facção, o Latrocínio, assaltantes de banco, já tinha uma facção ali no ano de 1990, em Ferraz de Vasconcelos, já tinha uma facção ali em Ferraz de Vasconcelos. Quando eu entrei para dentro da cadeia, eu já estava comprado. Eu não entendi aquilo. Aí um rapaz veio para mim e disse, olha, você vai dormir comigo. Eu disse, como é que é? Ele disse, você vai dormir comigo. Porque no ano de 90, a visita íntima era muito pouca. Não era todos os presos que tinham o direito de visita íntima. Então faltava a mulher. E nisso eles usavam as pessoas que eram fracas e faziam de mulher. Eu falei, não, mas como que é? Aí ele falou, não, eu te comprei por um pacote de cigarro. Eu falei, mas eu não estou à venda. Ele disse, não, o Geraldão lá da outra cela disse que você era dele e eu falei que você era meu. E ele falou, então eu quero um pacote de cigarro. E eu comprei você por 10 maços de Belmonte. Aí eu estava dentro da cela, aí eu peguei e já voei naquele preso ali, e já comecei a brigar com ele dentro da cela para defender a minha integridade, entendeu? E consegui. Aí eu tive que estar constantemente brigando dentro da cadeia, por causa que eu estava com 19 anos de idade, e os presos, eles queriam... eu não tinha experiência de presídio, não sabia a linguagem de cadeia, e então eu tive que estar me defendendo. Então eu briguei muito, tomei facada na cadeia, briguei bastante dentro do presídio, e cometi alguns erros, né? Algumas atrocidades também, tentei várias fugas, só que não tive êxito. Tentamos uma fuga uma vez, mas não conseguimos. Aí eu estava numa cela, e essa cela tinha um pai de santo. E esse pai de santo, ele recebia mesmo os demônios. Mas a gente, como não conhecia a palavra de Deus, a gente achava aquilo normal. Aí desceu um espírito chamado Sete Porteira nesse pai de santo. Esse pai de santo, inclusive, ele disse para mim que ele era um crente da presbiteriana naquela época e que ele era desviado, que ele já tinha sido um obreiro, mas eu não sabia o que era obreiro, não sabia. Ele disse que era obreiro e que ele era desviado, que ele cometeu um negócio lá e ele foi para o centro de Macumba e foi recebido. Aí o Sete Porteira disse para mim que eu tinha um índio Sete Frecha, mas ele não conseguia entrar em mim porque tinha uma cobertura em mim. Mas eu não entendi também o que era cobertura e por que esse índio Sete Frecha. Porque todo mundo ali recebia espírito e eu não recebia. E eu queria saber qual era a razão de eu não receber o espírito, né? Mas depois que eu fui compreender que era a oração da minha mãe que me guardava ali, dentro daquele lugar. Não aí desmerecendo alguém ou criticando religião de alguém, não. É que a oração do crente tem poder. A oração, principalmente a oração de um coração aquebrantado, como o coração da minha mãe, ela fazia orações ali constantemente com lágrimas. Então, eu fui agraciado por Deus. Aí eu tive uma briga com o Rony. O Rony me deu uma facada no braço e me deu um chute na boca. E como ele tinha um grupo muito grande, ele era em 8 pessoas, e nós estávamos na cadeia de Ferraz de Vasconcelos, e tinha 100 presos. E eles eram os presos mais perigosos. Então, ninguém mexia com eles, porque eles eram em 8. Aí, nesse mesmo dia, eu fiquei quieto, tudo bem. Aí ele falou que eu tinha que pagar um pedágio para ele. Eu falei, pagar pedágio? Ele falou, você vai ter que pagar pedágio para mim na visita, porque senão você morre.
Aí tudo bem, meus irmãos foram me visitar. Aí eu falei para meus irmãos que eu tinha que dar para eles. Na época, era Cruzado Novo, URV, e depois foi para o Real. Então eu estava entre o Cruzado Velho, o Cruzado Novo e o URV, naquela época, o dinheiro. E eu tive que dar para ele quase um salário mínimo naquela época, que era no dia de hoje, R$ 1.400, eu tive que dar para não morrer. Aí eu falei com meus irmãos desesperados, foram lá na rua, conversaram e eu peguei e dei o dinheiro para ele, que era permitido entrar dinheiro. Só que aquilo criou assim, uma mágoa muito grande e eu fiquei de olho nele. Aí teve uma rebelião e 5 daqueles perigosos foram para a casa de detenção e só ficaram 3. Aí eu peguei, chamei os presos da minha cela, que nós estávamos em 20, expliquei para eles o que tinha acontecido e que eu queria uma oportunidade para pegar o Rony. Aí eles disseram, mas você não pode pegar o Rony porque o Rony tem faca. Eu disse, não tem problema não. Eu só quero que vocês me dêem uma oportunidade, eu de mano a mano, eu pegar o Rony, porque ele fez eu pagar pedágio, ele me deu facada, ele chutou minha boca, ele bateu na minha cara, então eu quero revidar. Eu falei, aí tudo bem, eu estou dizendo isso, essas coisas, para explicar como que sucedeu para eu aceitar Jesus como Salvador. Aí eu peguei, no outro dia, eu fui lá na cela do Rony, que era uma cela de frente da minha, acordei ele, porque era proibido pegar alguém que estava dormindo, acordei ele, a cadeia toda estava armada, aí eu chamei o Rony para fora e disse, olha, Rony, é o seguinte, você me deu facada, falei na frente dos cabeças da cadeia ali, os cabeças, sabe, que tinha os camaradas que eram os cabeças, que eram os mais velhos, então eu tinha que explicar o assunto na frente deles. Aí eu disse, olha, eu vou te pegar agora por causa disso, disso e daquilo. Aí eu peguei o Rony e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e aconteceu uma tragédia, né? E nessa tragédia eu peguei e fui transferido para a casa de detenção de Parelheiros. Lá em Parelheiros, no ano de 91, eu cheguei e conheci o Pedrinho Matador, aquele rapaz que disse que matou mais. Ele era perigoso mesmo. Conheci o Alemão do Brás, eu conheci os Serpentes Negras, eu conheci o Carlinhos Capeta, conheci o Gordinho, o Pisquila. Quando ainda a cúpula do PCC estava para se formar, ali em Parelheiros, né, tinha um pessoal também, o China, tinha o Pio, que eram pessoas que eram os cabeças ali, né? Quando eu cheguei na cadeia de Parelheiros, a minha cela, o xadrez 83, eram 8 presos. Somando a pena dos 8 presos, dava 7.000 anos a cadeia deles, 7.000 anos. Então eles estavam na lei dos 30 e o que eles fizessem não acumulava mais cadeia para eles. Se eles matassem alguém, era a lei dos 30, o que eles fizessem não alterava nada. Só que eu estava tirando 4 meses de cadeia e eu não sabia a linguagem da detenção. Porque lá na comarca é uma coisa, no sistema penitenciário a linguagem é totalmente diferente. Por exemplo, você está lá na comarca, aí você quer ir no banheiro. Você quer ir no banheiro, tem alguém comendo um pão ali. Aí você fala assim, você não pode ir no banheiro enquanto aquela pessoa não comeu o pão. Ah, mas se ele estiver bebendo um café, você fala assim, ô irmão, você dá uma permissão para mim ir no banheiro aí para tirar uma água aí? Ele fala, não, pode ir lá. Se ele falar, não, você espera tomar um café, tudo bem. Se alguém estiver comendo, você rotar, você já apanha, já é negócio de briga. Se você for no banheiro, quando alguém estiver comendo e não pedir, já é briga. Se você for no banheiro e não lavar a mão, e sair do banheiro sem lavar a mão, já é briga. Então tinha essas coisas. E eu fui com essa linguagem para detenção, aí eu ia pro banheiro, pedia, aí os caras foram ficando enraivados comigo, com essa linguagem, você entendeu? Aí o Pisquila chamou eu e disse assim para mim, aí, você tá tirando uns dias, cara? O Pisquila e o Sardinha, que era do Pernambuco. O Sardinha também era um cara muito perigoso, ele tinha matado muita gente dentro do sistema, e eu não sabia. E essa linguagem, você está tirando uns dias,
eu entendi o tempo de cadeia que eu estava tirando. Eu não entendi que os dias que ele estava falando eram anos que havia se passado. Aí eu disse, não, eu estou tirando uns dias sim. Ele disse, você está tirando quanto tempo? Eu disse assim, eu estou tirando 4 meses. Aí ele pegou e falou, rapaz, você está tirando com a minha cara, rapaz? Você está pensando que você está no circo, rapaz? Você chega aqui dando mancada, pedindo licença, pensando que aqui tem algum servidor público para você estar pedindo licença, e agora você vem falar para mim que está tirando uns dias. Eu estou tirando 10 anos de cadeia aqui, morrendo, com a cadeia amarrada nas minhas costas, e você vem tirar sarro da minha cara, dizer que está tirando uns dias, e está tirando 4 meses, rapaz, você vai morrer. Nós vamos matar. Aí quando ele disse, vai morrer, o camarada já passou uma corda no meu pescoço, o camarada que estava na cama de cima, ele passou a corda no meu pescoço e me puxou. E eu fiquei, então, na ponta do pé. Aí eles começaram a passar a faca no meu peito e tinha um rapaz chamado Porcão. E esse Porcão disse, olha, o seguinte, nós vamos matar ele, só que eu quero que mate ele devagar. Eu quero assistir a morte dele, não mate ele assim não. Segura ele aí, Pisquila, deixa ele respirar um pouco, mas não deixa ele abaixar, levanta o braço dele, aí ele puxou o meu braço para passar a faca aqui debaixo da minha axila. Ele falou assim, você puxa a faca debaixo da axila dele e deixa ele sangrar a noite toda, amanhã eu seguro o corpo e diz que o cadáver é meu e tá certo. Os caras falaram, então tá bom. Quando a faca estava amolada, que era uma faca roubada na cozinha, aquela faca tramontina do Cabo Branco, e naquele momento que ele foi cortar, eu fechei os olhos, naquele momento, a minha mãe já tinha partido para a eternidade, minha mãe tinha falado comigo, falou, meu filho, vai para a igreja, a sua mãe vai embora, a sua mãe não vai aguentar ver o meu filho dentro da prisão, não vai aguentar ver os polícias te bater, a mãe vai embora. E na realidade minha mãe, depois que ela falou isso comigo, ela morreu no outro dia. E depois que minha mãe morreu, 3 meses eu estava preso. Para você ter uma ideia, porque eu estou falando que a coisa é séria. E aí, quando ele colocou a faca debaixo da minha axila, que eu vi que eu ia morrer, eu fechei meus olhos e eu me vi caindo dentro de um buraco totalmente nu. E eu vi as pessoas que entregaram folheto para mim, eu vi as portas das igrejas que eu passei, as pessoas que falaram, deixa eu orar por você. Começou a vir aquelas coisas da minha mente e, de repente, veio na minha cabeça a oração da minha mãe, aquela oração que eu tinha pulado o muro e escutei na janela. E a oração da minha mãe veio na minha cabeça. Minha mãe dizia, Senhor, salva meu filho Gilmar. Senhor. Aí eu disse assim, Senhor, eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é. Mas se o Senhor me dá uma oportunidade de eu ser crente, eu prometo para o Senhor que eu vou ser crente. Que eu vou ser crente aqui dentro da cadeia, se o Senhor me dá um livramento de morte. Quando eu falei isso, eu estava chorando. Eu estava sem camisa de bermuda e descalço, com o braço para cima e com a corda no pescoço. E com a faca debaixo da axila. Um preso chamado Osmar falou, ô Sardinha, ei meu, parou. Aí o Sardinha falou, parou o quê? Ele falou, não, meu, não vamos matar o moleque não, deixa o moleque quieto aí. Esse Osmar, ele era filho também de crente. A mãe dele era da Congregação Cristã do Brasil. Ela era uma senhora de oração, esse Osmar. Aí o Sardinha falou, por quê, meu? Nós vamos matar o cara. O Porcão falou, não, vamos não. Aí o Osmar falou o seguinte, vai dar morte aqui dentro. Se matar o moleque, eu vou matar também. Então, se um preso puxasse uma faca, tinha que matar. Aí o Osmar falou assim, você tá fazendo graça com faca aí, rapaz, querendo apavorar a gente. Aí o negócio já virou entre eles, sabe? Aí o Osmar também já puxou faca dentro. E era um xadrez de 4x4. Aí você imagina, 8 pessoas dentro do xadrez e 4 pessoas com faca na mão, umas facas enormes. E começou aquele debate, aí falou, solta o moleque aí, solta a corda aí do pescoço dele e tal. Aí, depois desse bate-boca, o Sardinha
que tinha encomendado a minha morte com um porcão, veio até mim, esse sardinha que tinha matado mais de 10 pessoas. Ele disse para mim assim, você orou? Eu disse, como assim? Ele disse, você pediu a Deus para não morrer? Eu disse, eu pedi a Deus. Ele disse, pois é. Eu também senti que você não ia morrer, porque eu sou desviado da Assembleia de Deus. Eu era diácono lá no Pernambuco. E eu estou afastado da igreja. E eu senti que Deus falou comigo que você é um vaso escolhido para ele. Foi por isso que eu passei a oportunidade do porcão, mas eu sabia que você não ia morrer. E outra coisa que eu vou lhe dizer, o teu lugar não é aqui nesse xadrez. Esse xadrez aqui é xadrez de tráfico, é xadrez de fuga e é xadrez de morte. Amanhã você procura a melhora para você. E eu havia dito que se um dia eu fosse crente, eu ia ser crente da Assembleia de Deus. Eu havia falado isso porque minha mãe era da Assembleia. E então eu peguei e falei, mas como é que eu vou ser crente, né? Ele falou assim, procura uma igreja. E a detenção, ela tinha 1.000 presos e tinha mais de 200 xadrez. Aí eu me informei com um faxina que limpa toda a cadeia. Aí eu perguntei para o faxina, falei, senhor faxina, você sabe se tem uma igreja aqui na detenção? Ele disse, lá no xadrez 43, do pavilhão A, tem uma igreja. Eu disse, você sabe que igreja que é? Ele disse, rapaz, eu não sei que igreja que é não, mas o pastor lá é um negão, desculpe aí pela palavra, que é assim que a gente se comunicava, né? É um negão lá, o pastor Jorge. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu saí, fui lá no pavilhão B, entrei no pavilhão B e fui até o xadrez 43. Aí estava escrito um pedaço de lençol cortado e com canetas, que estava escrito assim, Igreja Assembleia de Deus, de caneta. E o lençol colado na porta. Aí eu coloquei a cara aonde é colocada a comida. Você não pode entrar direto no xadrez, você tem que pedir licença, então você abaixa ali primeiro, pede licença, aí o pessoal fala, pode entrar. Aí eu peguei e falei assim, dá licença aí, irmão. Aí o pastor falou, opa, pode entrar. Aí eu peguei, empurrei a porta, que a porta fica encostada, empurrei a porta e entrei. E falei pro pastor, contei para ele o que tinha acontecido comigo, falei para ele que era filho de crente, e falei para ele que queria ser crente. Aí ele disse assim, rapaz, é o seguinte, aqui não tem vaga para você morar. Eu disse, mas eu tenho que sair de lá. Eu não posso ficar lá porque o Sardinha falou que eu não posso ficar mais lá. Ele falou, é o seguinte, nós estamos em 14 aqui, e aqui só cabe 8 pessoas. Nós estamos com 6 a mais. E hoje o plantão do Zé Alves, que era o plantão do diretor de cadeia, o diretor mais terrível, que batia mesmo, ele espancava com cano de ferro na época lá, porque não tinha os direitos dos presos, ainda não existia naquela época, né? Então, os presos apanhavam mesmo até que os direitos iguais e tal, aquelas coisas entraram. Então, esse espancamento foi acabar por ano de 95, 96, até depois da rebelião do Carandiru, no ano de 92. Aí, ele falou assim, o Zé Alves não vai deixar, rapaz. Aí eu peguei e falei, mas se eu for lá falar com o seu Zé Alves? Ele disse, se o Zé Alves deixar, mas é impossível. Porque já tem preso dormindo no chão aqui, não pode dormir no chão. Porque a cadeia era construída em cima do brejo, na Várzea Grande. Aí eu peguei, fui lá no plantão do Zé Alves, entrei na intrusão, passei pelos guardas, bati na porta, aí ele abriu a janela e tinha uma grade, eu falei, seu Zé Alves, ele disse, matrícula, aí eu disse 109.205. Ele disse, pode falar, preso. Eu disse, seu Zé Alves, eu estou querendo mudar de vida e eu queria uma oportunidade que o senhor me desse para eu mudar para o xadrez da igreja. Aí ele disse, espera aí que eu vou pegar o seu prontuário. Aí ele foi lá e pegou meu prontuário e constou aquelas coisas que eu tinha cometido lá na outra cadeia, as fugas, os reféns que a gente tinha feito de agente, sabe? Então isso pesou muito na ficha e ele disse, de forma alguma você vai poder mudar. Aí eu olhei para ele e falei, seu Zé Alves, é o seguinte, eu quero sair desse mundo. Eu não quero mais ficar nesse mundo da criminalidade.
Eu quero sair fora. Eu quero uma oportunidade para mudar. Eu aceitei Jesus de coração. Eu preciso que o Senhor me dê essa oportunidade. Não é que eu estou com medo dos presos. É que eu sinto que chegou a minha oportunidade. E se eu não abraçar essa oportunidade hoje, eu posso morrer. E eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Me dá essa oportunidade, Cezão. O senhor vai ver que eu vou me comportar, eu não vou aprontar. Ele disse, você não vai aprontar na minha cadeia aqui? Eu disse, não vou aprontar na cadeia do senhor, não. Você vai ser crente? Eu falei, vou. Ele disse, então pode mudar. Aí eu peguei, fui até o xadrez do pastor, falei, pastor, eu consegui mudar. Aí ele disse, você avisou lá os presos da sua cela que você ia mudar? Eu disse, não, ele disse, mas você tinha que avisar eles primeiro, você ia mudar, para depois falar comigo. Você não podia ter mudado sem falar com eles. Você tem outro problema agora. Eu falei, mas vamos lá comigo, pastor. Aí ele falou, peraí. Aí ele orou uns 30 minutos lá no chão, lá, e eu fiquei sentado ali esperando ele, aí ele subiu comigo. Aí nós fomos lá pro meu xadrez. Chegando no meu xadrez, eu disse, rapaziada, eu vou mudar. Aí o pessoal disse, mas como é que você vai mudar? Você está tirando nós, rapaz? Nosso xadrez é um xadrez de respeito. Nosso xadrez é um xadrez do crime. Como é que você vai mudar, rapaz? Você não fez reunião com ninguém aqui, não pediu para ninguém. Na hora de você entrar aqui, você pediu licença. E agora para sair, não vai. Aí ele pegou e bateu a porta. O Sardinha bateu a porta e trancou a porta e o pastor ficou lá dentro comigo. Aí o Sardinha pegou e tirou a faca de novo, rapaz. E veio para cima de mim de faca. E ele segurou aqui na minha camisa e colocou a faca aqui na minha garganta. E disse, rapaz, você está tirando o nosso xadrez, rapaz. Você já não morreu hoje. E agora você pisa na bola de novo. Eu não sabia dessas coisas, desses tipos de comportamento. Eu não sabia, porque eu estava ali poucos dias da detenção. E o pastor Jorge estava ali. E o Sardinha disse, você está tirando nós, rapaz. Você vai mudar para aqueles crentes lá, rapaz. Lá só tem estuprador. Lá não tem homem, não. Aí o pastor Jorge, ele tinha 2 homicídios na cadeia. Pastor Jorge. E num desses homicídios, ele se arrependeu e aceitou Jesus. Ele também não era uma peça assim boa, pastor Jorge. Aí o pastor Jorge falou assim, em nome de Jesus. Aí o pastor Jorge falou, em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Aí o sargento estava com a faca, o sargento tirou a faca do meu pescoço e disse, eu repreendo você, Satanás. Você não vai tirar a vida desse rapaz aqui, não. Eu vim buscar ele e vou levar porque ele é uma ovelha que Deus me deu. E outra coisa, lá não tem estuprador, não. Só porque nós somos crentes, você diz que nós somos estuprador, prova que tem estuprador lá. Aí ele começou a citar os códigos dos crimes que ele tinha, né? Porque a gente não, quando a gente se comunica, qual é a sua bronca? Então a gente não fala o que fez, mas fala por qual. É 57, 121, o 57 parágrafo 2º, o 55. Aí a gente já sabe, né? Não fala que é roubo, assalto, morte, mas se comunica por código. Aí o pastor Jorge começou a citar os códigos dele e disse, é o seguinte, eu sou homem também. Eu sou crente, mas sou homem. E nós vamos levar ele. E se ele não for crente, do jeito que ele entrou, ele sai. Só que se ele for crente, nada vai acontecer com ele. E lá dentro vocês não têm poder. E eu vou levar essa vida. Aí o Sardinha falou para mim assim, o seguinte, você vai mudar para os crentes, não vai? Eu sei como funciona, porque eu já fui crente. Então é o seguinte, eu vou te dar 30 dias para você ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou querer que você, em uma semana, venha explicar a Bíblia para nós. Eu vou querer que você, em 15 dias, vá para o ar livre e pregue a palavra que nem o pastor prega lá no campo. Eu vou te dar essa oportunidade, mas em 30 dias eu vou dar essa oportunidade. Se em 30 dias você não for batizado com o Espírito Santo, você está jogando areia nos nossos olhos e você vai morrer. Certo, pastor? Então é o seguinte, só pode levar. Mas em 30 dias, se ele não for batizado, nós matamos ele. Aí o pastor Jorge falou, mas aí ele tem que ser batizado nas águas primeiro. Aí os caras falaram, não, mas o que é que impede? Nós precisamos de um tanque batismal. Aí o Sardinha falou, não, pode ficar tranquilo que amanhã, lá no hospital, a gente vai lavar a banheira lá, onde dá banho nos Aidete, a gente vai encher de água e o senhor batiza ele lá. Aí o pastor perguntou para mim, você quer se batizar? Ah, eu não sabia o que era, eu falei, eu quero sim, quero me batizar. Aí eu me batizei nas águas, lá
na banheira. Aí o pastor foi, me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu comecei a orar, mas eu não sabia orar. E o Sardinha, de manhã cedo, quando abri a tranca, às 8 horas da manhã, o Sardinha já estava de faca na porta da igreja. Já estava com a faca na porta da igreja, chamando meu nome. E aí, Puguinha, tá orando? Quando eu vi que o negócio era sério, que ele estava com a faca, e ele bateu a faca assim na janela e mostrou a faca e falou: é o seguinte, você não está orando, você está jogando areia nos nossos olhos. Eu quero você orando, que nem o pastor. Aí quando ele saiu, eu falei: pastor, eu não sei orar, pastor. Aí o pastor falou: não, você dobra o joelho aqui do meu lado. E esse pastor hoje, eu encontrei ele depois de 25 anos. Ele é presbítero lá no Capão Redondo, em São Paulo. Então, a maioria dos irmãos, eles estão todos crentes. Eu encontrei todos eles, todos que estavam comigo na cela, eu encontrei todos. Aí eu peguei e comecei a orar com o pastor Jorge, e a oração foi ficando forte, e o pastor Jorge tinha muita intimidade, que ele orava assim, quase constantemente. Ele começou a falar em língua estranha, e eu fui repetindo a língua dele também. Aí ele falou: epa, aí não, meu irmão, aí você não pode repetir, não. Eu falei: não, pastor, mas só... Ele disse: não, quando eu falar essa língua, você não fala. Você fecha a boca e ora no pensamento. Aí quando eu começar a falar, você fala de novo. Mas quando eu falar essa língua, você não fala, porque só pode falar essa língua quem é batizado com o Espírito Santo. Ele disse. Aí eu disse: mas eu quero ser batizado depois que eu estou falando essa língua. Ele falou: mas essa língua não se fala assim, não. Eu falei: tá bom, então. Aí eu peguei, na segunda-feira, depois de uma semana, nós fomos para o ar livre. Toda segunda-feira tinha ar livre. E os presos, então, nós em 15 irmãos se uniam ali, os outros presos correndo, fazendo exercício e tal, um lutando. Aí o pessoal lá do xadrez lá falou: e aí, Puguinha, como é que é? Já está pregando quando eu estava descendo a escada. E o difícil para mim, lá na detenção, não foi aceitar Jesus como Salvador. O difícil para mim foi carregar a Bíblia. Meu Deus, como era difícil eu andar com a Bíblia. Eu não conseguia andar com a Bíblia. Parece que tinha alguma coisa assim que dentro de mim que me impedia, porque eu sentia que aquilo era muito precioso. Certa ocasião, eu fiz um assalto em São Paulo, e nós fizemos um arrastão, pegamos muita gente dentro do trem, e tinha uma mulher com cabelo preso, cabelo comprido. E quando eu olhei para ela, eu disse: aquela mulher ali é crente. Aí quando o rapaz foi pegar a bolsa dele, eu falei: rapaz, deixa a mulher. Ele falou: não, é todo mundo. Aí, quando nós fomos dividir os pertences, quando abriu a bolsa da mulher, tinha escrito Bíblia Sagrada. Tinha uma Bíblia dessa aqui, ó, estava escrito assim: Bíblia Sagrada. Como tem essa minha Bíblia aqui? Aí o camarada pegou e jogou a Bíblia. Eu falei: rapaz, não joga a Bíblia, não. Aí eu peguei a Bíblia e o pessoal falou: e aí, e agora? E aí, pastor? Vai pregar para nós? Tá com a Bíblia, meu irmão. Vamos fumar maconha na folha da Bíblia. Eu disse: não, na Bíblia aqui ninguém vai mexer, não. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a minha mãe, ela falava dessa palavra aqui para nós aqui. Deus fala aqui. E eu tinha tanto medo da Bíblia que até abrir a Bíblia eu não abri. Aí, rapaz, eu falei: e agora? Eu não posso jogar a Bíblia fora, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estava em Poá. Aí tinha uma passarela. Lá na escada da passarela, eu fui até a passarela e disse assim: Dona Bíblia. Eu disse desse jeito. Eu disse: Dona Bíblia, para onde eu vou, a senhora não pode ir comigo, porque eu não estou apto para levar a senhora comigo. Mas eu prometo para a senhora, Dona Bíblia, que um dia vai acontecer que aonde eu estiver, a senhora vai estar comigo também. E hoje, a Dona Bíblia, que um dia eu deixei ela, não joguei fora por temor à Bíblia, hoje ela faz parte da minha vida e aonde eu vou, ela está comigo. A Dona Bíblia,
que me livrou naquele dia. Aí eu escondi a Bíblia na escada, aí o Sardinha falou: "Ei, rapaz, cadê a tua Bíblia, meu irmão?" E a Bíblia minha estava dentro da cintura e eu coloquei a camisa por cima. Ele disse: "Não, rapaz, você está jogando areia. Você está enganando a gente. Pega a Bíblia e coloca a Bíblia debaixo do braço e deixa a gente ver você que está com a Bíblia, rapaz." Aí eu peguei, forçadamente, Deus estava usando Sardinha, Deus estava usando ele. Aí eu peguei a Bíblia, coloquei debaixo do braço. Aí, ei, pastor, o senhor pode dar uma... A gente queria, já que o irmão Puga aí, ele está crente agora, a gente, como ele era da nossa cela, a gente queria ouvir aí uma palavra dele. Aí o pastor falou assim: "Irmão Puga, está com oportunidade." Aí eu peguei e falei: "Mas eu não sei falar, eu não consigo falar nada." Eu falei: "Não, pastor, não me dá oportunidade não, eu não estou preparado." Aí o Sardinha falou: "Rapaz, você está jogando areia nos nossos olhos, você está brincando, você está se escondendo lá na igreja. Rapaz, é o seguinte, semana que vem, você vai dar uma palavra aqui. Você vai dar uma palavra." Aí eu peguei e voltei para a cela desesperado. Falei: "Meu Deus, como é que isso vai acontecer?" Aí eu falei: "Pastor Jorge, como é que eu faço?" O pastor Jorge falou assim: "Leia a Bíblia em voz alta." Aí eu peguei, comecei a ler a Bíblia. Só que os irmãos pegou e se incomodou. Falou: "Não, irmão, para com isso aí. Você fica lendo a Bíblia de voz alta aí, rapaz. Vai lá pro banheiro." Aí eu peguei e fui para dentro do banheiro. Aí tinha uma grade cheia, os ferros, que a gente chama de pirulito, os ferros ali. Aí parece que aquelas grades se tornou em pessoas. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia e apontava o dedo. E a primeira leitura que eu fiz foi a de Lucas, capítulo 7, versículo 38, quando aquela mulher pecadora entra na casa de Simão, que ela chora, enxuga, beija os pés de Jesus, aonde está dizendo que aquele que muito peca é o que muito ama, e o que pouco peca, pouco ama. E eu li aquela palavra e eu comecei a chorar e eu senti ali um calor do Espírito Santo. Aí eu peguei, na outra segunda-feira eu não consegui falar. Aí eu falei: "Pastor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. O que eu preciso fazer?" Aí o pastor falou: "Você tem que dar glória, você tem que dar aleluia. E você tem que orar, pedir para o Espírito Santo, você tem que explicar para ele para que você quer. Você quer o Espírito Santo." Aí eu peguei e comecei a falar: "Ô Espírito Santo, eu preciso do Senhor porque eu estou com medo de morrer. Eu preciso de força, eu preciso de coragem, eu não tenho coragem de falar da palavra lá fora. Eu quero ter um revestimento de poder. Vem, Espírito Santo, vem, vem." E passou, e faltava uma semana para que se cumprisse o mês. Aí o Sardinha falou: "E aí, já foi batizado?" Eu falei: "Não." Ele falou assim: "Ó, você tem 7 dias. Aí eu falei: "Pastor, o Sardinha veio aí e disse que eu tenho 7 dias. Ele disse: "Você vai lá no irmão Queiroz e pergunta para ele, porque o irmão Queiroz foi batizado esses dias com o Espírito Santo. Pergunta para ele como é que ele foi batizado." Aí eu falei: "Queiroz, como é que você foi batizado com o Espírito Santo? O que você fez?" Ele disse: "Ó, eu fiz um jejum das 8 da manhã até as 7 da noite. Eu fiz 7 orações nesse período e li 7 capítulos da Bíblia. Eu fazia uma oração de meia hora, lia um capítulo da Bíblia e entregava o jejum 7 horas da noite. Não tomava café, não almoçava e nem jantava. Só ia comer a comida quente depois do culto, que era às 9. E tinha todo dia culto na cela. Aí eu peguei e comecei. Primeiro dia, oração. Orei 7 vezes, li a Bíblia 7 vezes, jejuei, não comi, não aconteceu nada. Não senti nada. Orei segundo dia, preocupado. Terceiro dia, não aconteceu nada. Quinto dia, eu não sentia nada, parece que o céu estava fechado. E eu comecei a falar: "É, Jesus, eu sei que o Senhor me trouxe para a igreja para me matar mesmo, que o plano do Senhor era só eu aceitar o Senhor, para o Senhor me matar. Eu sei que o Senhor não quer me batizar." E eu já comecei a ficar desesperado. Quando foi no domingo, eu disse: "Amanhã, se eu não for batizado hoje, amanhã eu morro." E eu comecei a falar com Jesus, eu entrei no estado de desespero, eu comecei a gritar na minha cama, e o pastor Jorge falou: "Calma, irmão." Eu falei: "Não, pastor,
Eu estou colocando para fora o que eu estou sentindo, e eu comecei a gritar: Espírito Santo, vem na minha vida, Espírito Santo, eu preciso, eu não quero morrer, Espírito Santo, o Senhor que pode me livrar da morte. Aí, não aconteceu. Quando foi 7 horas da noite, eu entreguei o jejum, muito triste, muito triste. Entreguei o jejum, fui até o banheiro, lavei a mão, peguei meu prato de comida, frio. E quando eu sentei na cama, que eu fui colocar a colher de comida na minha boca, eu comecei a tremer. Tremer. E nesse momento que eu comecei a tremer, aleluia, eu vi o trono de Deus e eu comecei a ver anjos. Eu saí da terra. Aí eu levantei e coloquei o prato de comida, porque começou a queimar minha cabeça. Eu comecei a ver a minha cabeça, fogo na minha cabeça. E veio uma força muito forte, muito poderosa. E olha que eu já tinha sentido loucura na vida, porque eu já fui um camarada que eu era louco na droga. Eu ficava aí 20 dias acordado, usando droga. Eu sei o que é loucura de tudo quanto é tipo de droga. As maiores emoções do mundo, que o mundo pode oferecer, eu senti. Mas naquele momento, nada era igual ao que eu estava sentindo com a presença do Espírito Santo na minha vida. Era muito forte, muito forte. Era mais forte do que a cocaína, era mais forte que o crack, mais forte do que o crime, mais forte do que a morte, mais forte do que o medo. Aí eu comecei a falar em língua estranha, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo para a glória de Deus. Na segunda-feira, nós fomos para o ar livre. Aí eu estava falando em mistério ainda, porque eu não conseguia falar em português. Não conseguia. Os irmãos me colocaram dentro do banheiro, porque eu fiquei falando em língua estranha a noite toda. E quando nós fomos para o culto, eu estava com a Bíblia, eu estava marchando. Eu não fui andando, eu fui marchando. Eu desci a escada marchando. Desci 2 escadas marchando, que dava para o campo. Chegando lá no campo, eu me senti um jovem com 4 metros de altura. É uma coisa extraordinária o que eu estava sentindo ali naquele momento. Orabaia, calamaia. Eu estava muito assim, eu estava com muita unção de Deus. Aí, de repente, o pastor Jorge viu que o Léo, o Leitão, o Porcão, o Sardinha, o Beda, estava tudo lá, o Pisquila, o Osmar, estava lá. Aí o pastor Jorge falou assim: irmão Puga, o irmão está com oportunidade. Quando ele falou irmão Puga, eu senti que 2 mãos por trás de mim me empurrou. E eu fui no meio do campo e eu comecei, de uma forma assim, miraculosa, tudo aquilo que eu li, que eu não tinha lembrado, eu comecei a lembrar naquele momento. Orabaia, Alamaki, Surabaxere, Candaraia. E eu comecei a pregar. Aí o Sardinha começou a bater palma. Aí, irmão Puga, aí, isso mesmo, irmão Puga, agora eu sei que você é crente de verdade. E aquela coisa toda. Aí eu consegui ir para o xadrez deles e orar. Para eu terminar aqui o meu testemunho, houve uma rebelião aonde o Pedrinho Matador matou 2 presos. Ele matou um enforcado e o outro com um ferro dentro do ouvido. Aí a cadeia fica trancada e os recursos da judiciária, a cadeia fica de castigo 7 meses. Então quem tem que ir para a colônia não vai. Se tem alguém que vai receber comutação de pena, não recebe. Então fica de castigo. Nessa daí, houve a rebelião. A tropa de choque entrou. Aí houve, então, porque a cadeia de Parelheiros, ela não era uma detenção, era um CDP, Centro de Detenção Provisória. E o meu CDP era 3892. Então eu já era o 3.892 presos que estava passando por ali. Então ali era um acúmulo de presos para distribuir para outras penitenciárias, esperando outros presos. Aí então houve o bonde, que nós chamamos de bonde,
a transferência. Então eu fui transferido lá para a detenção do Carandiru. E lá na detenção, no pavilhão 9, era o pavilhão mais perigoso, que era o pavilhão dos cabeças duras. Por quê? Porque era primário e a maioria, por causa da droga, estava enchendo de jovens de 18, 19. E era o pavilhão do medo, porque os jovens, primeiro, eles fazem alguns e depois eles pensam. Já o pavilhão 8, que era o pavilhão dos reincidentes, era o pavilhão tranquilo. Eram os camaradas que já tinham sido presos, eles pensavam mais. Mas o pavilhão 9 era muito perigoso. Morria muita gente. Constantemente, a Rua 10, os presos brigavam de faca ali por causa de uma cueca, já era, assim, motivo para briga de faca. E ele tinha 4 andares, 5 andares, e cada andar ficava uma cela de um tipo de crente. Por exemplo, aqui no primeiro andar, os que eram novo convertido, ficava a cuidado do irmão Ismael. Segundo, os irmãos que queriam se batizar, que já estava discipulado do batismo, ficava outro irmão ali responsável. Terceiro, os irmãos que eram batizados nas águas, que já podiam tomar ceia. No quarto, os irmãos que já evangelizavam, pregavam. No quinto, eram os irmãos batizados com o Espírito Santo. E lá em cima tinha 360 irmãos batizados com o Espírito Santo. Quando o Biratã Guimarães entrou, que houve a realidade da detenção, não houve nenhuma tentativa de briga. Houve uma questão de uma entrada num futebol, um jogador lá deu uma entrada no outro e isso causou uma discussão. E o bate-boca, então, eles começaram a bater boca. Naquela época era Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste e Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte. Aí o pessoal da Zona Norte, que era o pessoal meio assim perigoso, que era do Capão Redondo e Parelheiros, daqueles cantos, aí o pessoal da Zona Leste, Mogi das Cruzes, começaram a bater boca. Aí os agentes penitenciários pensou que estava tendo rebelião e eles saíram com medo, gritando rebelião, rebelião, rebelião. Foram os agentes penitenciários que provocaram a rebelião no pavilhão 9. Não foram os presos, foram os agentes penitenciários que gritaram. Eles saíram gritando, aí de repente eles já trancaram os portões, porque para cada pavilhão tinha, por exemplo, o pavilhão 2 era de Vinéia, o pavilhão 3 era a área da cozinha, o pavilhão 4 era o hospital dos aidéticos, do tuberculoso, canceroso, onde você pegava remédio. O pavilhão 5 era o pavilhão dos canelinha. O pavilhão 5, onde os presos ficavam sentados na detenção ali, com as pernas para fora, chama de canelinha, onde só toma sol na canela, que é o amarelão, porque fica uma cela. Isso dá muita dó, irmão. Eu contemplei muita assim, judiação. Uma cela de 10 presos tinha 60. E eles dormiam agachados, ou se não, ficava um grupo de pé à noite, das 10 até as 4 da manhã, de pé. E aí o grupo que estava dormindo acordava às 4, para esse grupo que estava de pé deitar. Então, era conhecido como amarelão. E toda rebelião que acontecia, o amarelão era arrebentado e os presos eram tirados de lá e enforcados. Então, o seguro pavilhão 5. E eu estava no 9, e aí o Biratã Guimarães, ele entrou. Quando ele entrou, um preso pegou um botijão de gás e jogou, e o fogo cobriu o Biratã Guimarães, o capitão do choque. Aí os policiais entraram e começaram a dar tiro, e começou aquela... Aí no nosso pavilhão tinha alguns presos que estavam machucados. Aí o choque 110 falou assim: quem que tá machucado aí? Levanta a mão e vem aqui para cá, que a gente vai cuidar. Aí o pessoal levantou a mão e desceu. Quando desceu, nós escutamos barulho de tiro. Tal, 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 tal.
Aí quando nós olhamos da janela, o pessoal que desceu estava morto. Aí o pessoal pegou e entrou para dentro do xadrez e bateu a porta. Aí o outro comandante subiu e jogou bomba de gás lacrimogêneo no nosso pavilhão. E ele sabia que tinha um grupo de irmãos lá dentro. E o quinto andar lá, tinha um grupo de irmãos. Aí ele pegou e gritou: "Ê, cambada, hoje vocês estão nas minhas mãos. Vocês matam, vocês roubam e agora diz que é crente. Eu vou mostrar para vocês." Aí abriu o xadrez com a bomba de gás lacrimogêneo, eles todos de máscara, com escudo, e diz todo mundo pelado, agachado, com a língua para fora, para sentir o gás, né? Com a boca aberta. Eu não quero ninguém com a boca fechada, todo mundo com a boca aberta, com a língua para fora, para arder a língua, e agachado, com a mão para cima. Aí nós saímos todo mundo pelado e fomos lá para o fundo do pavilhão, lá na parede, e se encostamos uns nos outros ali. Quando nós encostamos lá, na estação Carandiru, o trânsito estava parado porque tinha um grande número de irmãos que estavam orando pelos irmãos, e nós escutamos a oração. Aí os policiais ficaram perfilados, um do lado do outro, e fizeram um corredor, chamado Corredor da Morte. E esse corredor, era muito, muito policial, porque eles rodearam o quadrado ali da cela para descer para a escadaria. E quem conseguir passar pelo corredor do inferno vai tomar que suco lá embaixo no campo. Tomar que suco é sentar no chão, fica com a cabeça de baixo, no meio das pernas e com a mão na cabeça. Isso é tomar refresco. Vai tomar refresco lá embaixo. Quem conseguir sair vivo. E primeiro que vai passar aqui é os crentes. Vamos lá, cambada. Aí o irmão Luiz Gaúcho, ele estava tirando 28 anos de cadeia. Irmão Luiz Gaúcho. E ele era um homem muito usado por Deus. Eu vi uma vez ele descendo na escada, tinha um camarada que não tinha osso nas costas, que ele tinha tomado uma rajada de calibre 12, e ele perdeu, e ele era todo troncho, as pernas bem secas. O irmão Luiz Gaúcho, José Menino de Toledo, desceu a escada, quando olhou para ele, disse assim: "Em nome de Jesus, levanta e anda." Aquele rapaz começou a gritar, e ele levantou da cadeira de roda, e ele ficou sendo nosso porteiro. E ele deu testemunho que quando o irmão Luiz Gaúcho falou, ele viu um homem de branco descendo do céu com 3 barras, 2 barras de prata e uma de ouro, que foi colocada uma nas costas dele e 2 nas pernas. Ele não tinha osso nas costas, mas ele dizia que sentia a coluna dele. Era uma coisa sobrenatural. Aí o irmão Luiz Gaúcho começou a falar em língua estranha, começou a falar e orar. Aí os irmãos, então, começaram também a falar em língua estranha. Aí você imagina 360 irmãos falando em língua estranha, de uma forma poderosa. Aí o policial falou: "Cala a boca, cala a boca." Aí o irmão Luiz Gaúcho levantou a mão e falou: "Calma, irmãos, calma." Aí o irmão Luiz Gaúcho falou assim: "Capitão, eu sou o primeiro que vou passar." E disse: "Irmãos, do jeito que eu fazer, você faz." Aí ele levantou a mão para cima, e a outra mão, como se ele estivesse segurando uma espada, e ele saiu marchando da onde estava, e nós saímos marchando atrás dele, falando em mistério. Quando nós chegamos perto dos policiais, o capitão falou: "Deixa os crentes passar, deixa os crentes passar, porque eu estou vendo fogo aqui no meio do corredor, não mexe com os crentes." Aí nós descemos ali marchando, fomos até o pavilhão, não morreu um irmão no dia do massacre do Carandiru, não morreu um crente para a glória de Deus. Então, esse aí é o meu testemunho, a forma de minha vida, e eu quero deixar isso aí para edificação, e aí como pastor, em nome de Jesus, e é um prazer poder testemunhar e falar das grandezas de Deus, pastor Lázaro Santos. Muito obrigado por essa oportunidade. Maravilha. Eu que agradeço de coração, pastor Gilmar Ramos. Que benção, né? Rapaz, que testemunho forte, né? Impacta a gente, né? É muito forte, mas é real, é vívido, né? Isso o pastor viveu, isso daí,
E vai ficar registrado aqui no canal, a gente vai impulsionar isso, vai atingir muitas pessoas que passaram ou que podem passar algo semelhante ou pior. Mas Deus ele sempre dá um escape para quem acredita. Para quem acredita. Que bênção. Que é? Maravilha. Queria agradecer de coração o pastor, agradecer também ao evangelista Rogério Soares, né, por ter feito esse link, ter mandado o contato do pastor, e o pastor tirado um tempinho aí dos afazeres do pastor para poder contar esse testemunho. Amém. Né? Essa é maravilha, né? Compartilhar uma honra. Nós, é isso daí que Deus fez, né? Eu teria muitos testemunhos, porque eu vivi 10 anos dentro do sistema carcerário. Sim, então eu posso dizer para você que dentro desses anos eu vi muitos milagres acontecerem, coisas extraordinárias que a gente não vê aqui fora. Né? Não vê, é só Deus mesmo que faz, né? Meu Deus, eu queria agradecer o pastor e dizer que não vai ficar só nessa vez não, né? Futuramente aí o pastor participar mais uma vez conosco aqui, porque isso é algo sobrenatural e Deus só faz para quem abre o coração para ele. O pastor fica sabendo que isso vai ser numa outra ocasião, mas o Marcola, ele ia na minha igreja, na penitenciária de Franco da Rocha. Eu evangelizei ele. Em 1994, 96, eu evangelizei ele. Meu Deus, olha aí. Exatamente. Teve a chance, né? Ouviu a palavra, né? É verdade. Então ninguém vai por inocente, né? Deus, ele sempre vai usar os dedos, né? Maravilha, pastor. Que Deus abençoe o pastor grandemente, né? Esse testemunho poderoso. E olha só o que é uma mãe, uma pessoa na presença de Deus, né? Que nós somos de 6 irmãos e eu ganhei meus irmãos para Cristo. E o único que é pastor da família sou eu. É o que dava mais trabalho, saiu de casa, o que foi... Depois que eu saí da cadeia, da detenção, meu pai foi me visitar. Eu aceitei Jesus como Salvador, meu pai foi me visitar. Eu pedi para ele ir. Eu pedi perdão para meu pai. Eu abracei ele e falei para ele que eu queria ser amigo dele, que eu perdoava ele de tudo que ele tinha feito para mim e que se ele me perdoava. E meu pai ficou sendo meu amigo, continuou me visitando. E meu pai partiu para a eternidade com Jesus também, para a glória de Deus.